Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, glória a Deus, aleluia. Final de manhã de quarta-feira, dia 30 de abril de 2025, último dia desse mês de abril, meus irmãos. Aqui mais uma vez, esse seu amigo, irmão em Cristo, Pastor Paulo, para mais um momento de meditação da palavra, aqui através do nosso canal, o canal Boas Novas do Evangelho com o Pastor Paulo. Louva a Deus pela vida de todos quanto têm nos apoiado, todos quanto têm somado conosco através desse canal, você que tem comentado, compartilhado, curtido nossos vídeos, gratidão. Louva a Deus pela vida de todos, que Deus abençoe a todos sempre no nome de Jesus. Meus irmãos, se você não é inscrito no nosso canal, passar por esse vídeo sentindo o seu coração de se inscrever. Aqui nós temos como propósito nesse canal sempre transmitir uma mensagem, uma palavra de Deus, né? Também temos aqui momentos de oração, meditação, reflexão. Também fazemos live, né? Ontem tivemos uma live, graças a Deus foi uma bênção. Muitas pessoas participando. Louva a Deus pela vida dos irmãos que têm nos apoiado nas nossas lives. Deus abençoe sempre todos em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria meditar algo com os irmãos hoje aqui. O Espírito Santo está bradando forte ao meu coração acerca de uma mensagem que eu quero começar a ler com os irmãos lá em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, eu quero ler o verso 3 e o 4, para nós meditarmos aqui juntos, irmãos. O desejo do coração de Deus é que todo homem seja salvo. O desejo do coração de Deus, a vontade de Deus é que todos venham a se salvar. Mas para isso, irmãos, há uma condição. Para isso é necessário, irmãos, que o homem também tenha desejo dessa salvação. Para que o homem entenda o valor dessa salvação e passe a desejar a ela e desejando a ela buscar por ela. O Senhor colocou disponível diante de nós esse direito, o direito de herdarmos a vida eterna. Amém, irmãos? O Senhor, Ele nos ofereceu, né? A salvação é algo que é oferecida, irmãos. Amém? De graça, mas nós precisamos querer. E nesse versículo aqui eu quero meditar algo com os irmãos. Paulo escrevendo a Timóteo lá, no capítulo 2, 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4, diz bem assim, meus irmãos. Preste bem atenção. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Amém, meus irmãos? Aqui está claramente dizendo que Deus, o nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O Senhor, irmãos, Ele deseja que todo homem seja salvo. Mas para isso é necessário que o homem venha a ter conhecimento da verdade. Ninguém será salvo sem o conhecimento da verdade. Ninguém poderá ser salvo, irmãos. A Bíblia é categórica em afirmar que se a gente não conhecer a verdade, a gente não vai ser liberto. Jesus, ele diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É como se nós estivéssemos presos, sentenciados à morte, a um dia determinado, a um dia, irmãos, da nossa sentença que levaríamos nós a ser executado. É como um preso que está ali preso em uma cadeia, sentenciado à pena de morte, e tem um dia marcado, tem um dia determinado para ele receber a condenação e ser morto. Só que, e se ele fosse livre, se ele fosse liberto antes do dia da sua condenação? E se tivesse uma chance, uma oportunidade dele ser solto, dele ser liberto daquela prisão antes do dia da sua condenação? Assim somos nós, irmãos. Nós, por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos delitos, por causa da nossa infração à lei de Deus, nós também ficamos prisioneiros. Nós ficamos sentenciados à morte, mas o Senhor, Ele nos deu a oportunidade de sermos livres dessa prisão e antes que nós não sejamos condenados, e antes que nos chegue o dia, irmãos. E esse dia que é o problema, ninguém sabe qual é o dia, ninguém sabe a hora, irmãos, que é o dia da nossa execução.
É por isso que nós precisamos, irmãos, querer e desejar ser liberto hoje. Pode ser que o nosso dia seja amanhã, mas se nós formos libertos hoje, nós não seremos sentenciados e condenados à morte. Antes, pelo contrário, a Bíblia diz que passaremos da morte para a vida. Irmãos, é por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, essa verdade que é a Bíblia Sagrada, ela tem o poder de nos libertar, irmão, dessa cadeia, dessa prisão ao qual o pecado nos colocou. Então o desejo do coração de Deus é de nos libertar. E por isso o Senhor tem de todas as formas tentado levar essa verdade até o homem, através de pregações, através de vídeos, do rádio, da televisão, de pastores, de homens, de mulheres que têm propagado e proclamado essa verdade. A verdade que liberta, a verdade que te trará o direito à salvação, à vida eterna, irmãos. Irmãos, Jesus Cristo é categórico em dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É Jesus dizendo assim: ninguém vem ao Pai se não for por intermédio da verdade. Quando Jesus diz eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por intermédio da verdade. É a verdade que te levará ao Pai. É essa verdade. Aqui está a verdade, irmãos. E é necessário que o homem se desperte, tenha desejo de conhecer essa verdade, e antes que não seja tarde, irmãos. Eu separei aqui um outro versículo que eu queria ler com os irmãos. Irmãos, Deus ele colocou diante de nós essa salvação e Ele nos deu a oportunidade de sermos livres. Mas agora cabe a nós escolher, cabe a nós decidir, irmãos, se nós queremos a verdade ou não. Muitos têm rejeitado essa verdade. Rejeitar essa verdade é rejeitar a salvação do Senhor. Rejeitar essa verdade é escolher ser condenado, irmãos. Nós temos a opção de escolha. Jesus disse bem assim em João capítulo 3, versículo 19, Jesus pregando disse assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Era Jesus dizendo assim: a luz veio ao mundo, mas os homens não quiseram, escolheram as trevas, porque as suas obras eram más. A verdade, irmãos, está sendo colocada diante de muitos, mas muitos não querem a verdade, porque escolheram a mentira, porque a mentira lhes agrada, porque a mentira satisfaz os seus desejos, porque a mentira preenche o seu ego. Mas a verdade ela confronta, a verdade ela nos leva, irmãos, à renúncia. A verdade ela nos leva muitas vezes a sofrer, quando muitas vezes a mentira diz que nós nascemos para somente gozar da vida, somente viver de maravilhas. Isso é uma mentira, irmãos. A verdade ela diz que nesse mundo nós temos aflição. Então, meus irmãos, eu fiquei olhando para essa mensagem e eu fiquei pensando: se você deseja que alguém seja salvo, se você deseja que alguém alcance essa salvação, anuncie a verdade, pregue a verdade. Cuidado para não privar pessoas da salvação. Como que eu privo alguém da salvação? Privando esta pessoa da verdade, privando esta pessoa daquilo que é verdadeiro, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu vim falar de salvação, eu vim falar de vida eterna, e a Bíblia é categórica em dizer que ninguém será salvo sem conhecer essa verdade. Eu quero ler aqui com os irmãos, para terminar aqui já, eu quero ler no livro de Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, versículo... Deixa eu só olhar aqui, meus irmãos, para os irmãos ver, né? Lá Tiago capítulo 1, versículo 21, fala bem assim, pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra, que é a verdade, a palavra, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, ao qual pode salvar a vossa alma. É essa verdade, irmãos, que pode salvar. É essa verdade.
Não há outra forma de sermos salvos se não for por intermédio da verdade. E Deus quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. Que nós possamos, irmãos, buscar, que nós possamos desejar conhecer essa verdade. Que nós possamos almejar e desejar essa salvação, irmãos, porque triste será, irmãos, para aqueles que não alcançarem essa salvação. Triste será para aqueles que não forem libertos, para aqueles que não forem tirados da prisão antes do dia da condenação. Muitos serão condenados, irmãos, por rejeitar a verdade. Muitos serão condenados, irmãos, por ter escolhido permanecer dentro da prisão, permanecido dentro do cativeiro, que é o pecado, que é a vida de devassidão, que é a vida, irmãos, de coisas que não agradam ao Senhor. Isso é uma prisão, irmãos, que nos levará à condenação. Ainda dá tempo de aceitar a verdade, ainda dá tempo, irmãos, de reconhecer que nós precisamos ser libertos, que o pecado é uma prisão e que nós precisamos ser tirados dela antes que não venha a condenação. É necessário reconhecer que esta palavra é a verdade, e que se a palavra diz que é pecado, é pecado. Se a palavra diz que é prisão, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é uma prisão cujo qual a sentença é a morte. E somente esta verdade, Jesus Cristo de Nazaré, pode nos libertar e nos livrar dessa condenação. Ainda dá tempo de se arrepender. Ainda podemos escolher hoje ser liberto e aceitar essa verdade, aceitar a Cristo como nosso Salvador, porque Ele é o único que pode nos salvar da condenação. Amém, meus irmãos? Receba essa mensagem em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio aqui no nosso canal. Você que tem compartilhado nossas mensagens, você que tem convidado alguém para participar do nosso canal, para receber as nossas mensagens. Eu agradeço de coração. Recebe o abraço desse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, em nome de Jesus. Muito obrigado. Não esquece de deixar o seu joinha. Você nos ajuda, você nos apoia quando deixa o seu joinha. Deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe essa mensagem com alguém, irmãos. Quem sabe tem alguém precisando conhecer essa verdade. Quem sabe tem alguém precisando saber que ainda dá tempo, que ainda tem oportunidade dele ser livre dessa prisão, cujo qual a sentença e condenação é a morte. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima tarde de quarta-feira na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?